Quem nunca assistiu King Kong de 2005? Esse filme apresentou pra gente dinossauros insanos, em especial o Vastatossauro Rex. Aqueles monstros com visual aterrorizante que enfrentaram King Kong e foram assolados por ele. Mas isso não vem ao caso. Imagina esse gigante solto no mundo real do período Cretáceo. Será que esse predador desenhado para ser o dinossauro mais brabo da Ilha da Caveira teria coragem de encarar seus antigos ancestrais? Hoje vamos botar esse bichão à prova em dois cenários diferentes. Primeiro nas planícies da América do Norte, onde o T-Rex, seu parente próximo, era o rei. E depois vamos para a Argentina, território dos grandes giganotossauros e outros predadores. Bora descobrir se ele seria o predador supremo ou só mais um competidor para os nativos. O Vastatossauro Rex, ou simplesmente V-Rex, chame como quiser, é muito mais que um dinossauro. É uma criação cinematográfica projetada para ser a encarnação definitiva do terror pré-histórico, com seus 15 metros de comprimento, 6 metros de altura e um peso que não se sabe ao certo quanto seria, mas vamos imaginar que ele tem algo em torno de 11 toneladas. Ele supera em dimensões até mesmo o famoso Tiranossauro, tornando-se instantaneamente uma presença imponente em qualquer ecossistema. Seu design é o básico de predadores reais, dentes serrilhados parecendo serras, talvez com cerca de 20 centímetros de comprimento, um crânio reforçado capaz de absorver impactos brutais, braços surpreendentemente desenvolvidos para um tiranossaurídeo, terminando em garras curvadas, e sua pele é uma couraça natural de escamas grossas e crista ósseas que correm ao longo das suas costas, meio que dando uma aparência de dragão medieval. O comportamento do Vastatossauro é tão extremo quanto sua aparência. Criado na competitiva Ilha da Caveira, onde apenas os mais agressivos sobreviviam, ele desenvolveu uma personalidade que mistura bravura insana com inteligência. Vemos ele não apenas atacar com força bruta, mas também usar emboscadas, perseguições estratégicas e até mesmo trabalhar em equipe com outros Vastatossauros para cercar suas presas. Sua resistência é quase sobrenatural, capaz de sobreviver a quedas de grandes alturas, durar bastante em embates contra criaturas como o Kong e ferimentos que incapacitariam qualquer predador real. Curiosamente, apesar de ser retratado como uma máquina de matar perfeita, o Vastatossauro mantém características que o tornam biologicamente plausível. Ele sangra quando ferido e demonstra cautela quando confrontado com ameaças realmente perigosas. O tamanho exagerado, ferramentas predatórias aprimoradas e comportamento hiperagressivo faz do Vastatossauro que os paleontólogos chamariam de super predador de nicho. Ele foi moldado pela evolução natural, porém mais do que isso, pelas necessidades do filme. Cada aspecto do seu design diz praticamente perigo máximo. No entanto, essa especialização extrema também poderia ser sua vulnerabilidade no mundo real do Cretáceo, um ambiente onde o equilíbrio e a adaptabilidade frequentemente superam força bruta. O Vastatossauro representa a ideia ultimate do predador invencível, mas como veremos, até os monstros mais impressionantes precisam jogar pelas regras da natureza quando deixam o mundo da ficção. Ao ser transportado para as planícies da América do Norte, o Vastatossauro enfrentaria um paradoxo evolutivo fascinante. Como uma evolução do Tiranossauro, eles encontrariam seus próprios ancestrais em pleno domínio do território. Esse encontro seria mais do que uma simples competição, seria um teste para ver se a evolução realmente melhorou o design do predador supremo. O T-Rex, com seus 12 a 13 metros e 8 a 9 toneladas, representava o ápice de milhões de anos de adaptação local, enquanto o Vastatossauro representava uma ramificação alternativa de muitos milhões de anos depois. Curiosamente, apesar de ser maior e possivelmente mais forte, o Vastatossauro descobriria que a evolução nem sempre segue uma linha reta de melhoria. O T-Rex possuía vantagens refinadas por gerações, uma mordida com uma força estimada em 60 mil newtons, uma das mais poderosas entre todos os animais terrestres conhecidos, pernas extraordinariamente musculosas para investidas explosivas perfeitas para a caça em campos abertos, e um conhecimento íntimo de cada aspecto do ecossistema, desde os padrões migratórios de suas presas até os pontos cegos. O Vastatossauro tentaria impor suas supostas vantagens evolutivas, mas rapidamente descobriria que a especialização extrema tem seu preço. Seu tamanho maior demandaria obviamente mais comida, enquanto um T-Rex adulto precisava de cerca de 40 kg de carne por dia. O Vastatossauro possivelmente precisaria algo em torno de 60 kg, tornando mais vulnerável durante períodos de escassez. Seus braços ligeiramente mais desenvolvidos, apesar de ser úteis em combates contra outros predadores, não compensariam o maior custo energético de movimentar sua massa
massa corporal adicional. Os encontros entre os Vastatossauros e os Tiranossauros seriam batalhas épicas. O design arcaico contra a força bruta bombada. O T-Rex, como um produto de otimização contínua para esse ambiente específico, provavelmente teria vantagem em eficiência energética e maneabilidade, enquanto o Vastatossauro confiaria em puro poder e resiliência, porque ele é praticamente um tiranossauro tunado. Sua sobrevivência dependeria de sua capacidade de explorar nichos que seu ancestral negligenciou. Talvez ele se especializasse em caçar presas particularmente perigosas como anquilossauros, onde sua força extra seria vantajosa. Também dominar áreas pantanosas onde seu tamanho maior lhe daria vantagem de estabilidade. Ou talvez ele pudesse estudar o comportamento de presas como Edmontossauros e preverem seus ciclos migratórios. Sua natureza resiliente, moldada na competitiva Ilha da Caveira, poderia permitir que ele tolerasse condições piores que o tiranossauro talvez evitasse. Aos poucos, ele poderia estabelecer um papel como super predador secundário. No final, o Vastatossauro não substituiria o tiranossauro, mas completaria o seu reinado, uma demonstração viva de que a evolução às vezes cria variações, não necessariamente upgrades, e que mesmo o modelo mais novo precisa provar o seu valor contra o clássico já perfeitamente adaptado. Agora, ao ser transportado para as florestas e planícies aqui da América do Sul, do Cretáceo, o Vastatossauro enfrentaria um desafio completamente diferente: a competição com os temíveis giganotossauros e outros predadores especializados nesse ambiente. Aqui as regras do jogo mudariam drasticamente. Enquanto na América do Norte ele enfrentava principalmente predadores solitários, como o Tiranossauro, na América do Sul ele encontraria caçadores que frequentemente trabalhavam em grupos semi-coordenados. O Giganotossauro, com seus 13 a 14 metros e 8 toneladas, era quase do mesmo tamanho do Vastatossauro, mas possuía vantagens evolutivas cruciais para esse ambiente: pernas mais longas para perseguições em terreno aberto, um crânio mais estreito para ataques rápidos e possivelmente um comportamento social mais desenvolvido. O Vastatossauro, acostumado a dominar em sua ilha natal, teria que enfrentar a perturbadora realidade de que aqui sua força individual poderia ser superada por estratégias coletivas. Nesse caso, eu estou levando em conta apenas um indivíduo, mesmo que no filme tenhamos visto 3 deles trabalhando junto, e mesmo assim tomarem uma surra. Mas ok, o ecossistema sul-americano apresentaria outros desafios. Predadores como o Mapussauro, que caçavam em bandos organizados, representariam uma ameaça completamente nova para o Vastatossauro. Enquanto ele estava adaptado em duelos 1 contra 1, ele poderia ser cercado por múltiplos adversários menores, mas extremamente coordenados. E como nesse caso o tamanho não é documento, as presas também eram diferentes. Titanossauros gigantes como o Argentinossauro existiriam táticas de caça em grupo que o Vastatossauro não teria, enquanto herbívoros menores como o Saltasauro poderiam ser a fonte de alimento mais tranquila. Porém, mesmo assim, eles desenvolveram defesas específicas contra os predadores locais, e que o Vastatossauro teria que aprender através de experiência, e possivelmente dolorosa. O clima mais quente e úmido não seria um problema, pois se assemelhava muito a onde ele vivia. A vegetação densa das florestas sul-americanas oferecia tanto oportunidades quanto armadilhas. Por um lado, o Vastatossauro poderia usar a cobertura para emboscadas, uma tática que ele dominava. Por outro lado, a limitada visibilidade nesses ambientes o deixaria vulnerável a contra-emboscadas de predadores que conheciam terreno melhor do que ele. Seu tamanho, que era vantagem em campos abertos, se tornariam obstáculos em matas fechadas, onde criaturas menores e mais ágeis, como o Scorpio Venator, poderiam encher o seu saco com ataques rápidos e fugas mais rápidas ainda. A sobrevivência do Vastatossauro aqui dependeria de sua capacidade de aprender rapidamente e adaptar o seu comportamento, talvez desenvolvendo tolerância à presença de outros predadores menores que poderiam servir como sistema de alerta, ou talvez especializando-se em áreas de transição entre florestas e planícies, onde o seu tamanho seria uma vantagem. Ele jamais substituiria o Giganotossauro como predador apex, mas poderia criar um nicho único, um caçador solitário que dominava as áreas onde múltiplos ecossistemas se encontravam, muito grande para os predadores menores enfrentarem e muito adaptado a ambientes fechados para os gigantes das planícies perseguirem com eficiência. No fim do dia, o desempenho do Vastatossauro em ambos os cenários é claro. Ele representaria um caso clássico de evolução divergente, não necessariamente superior em todos os aspectos. Na América do Norte, o Vastatossauro descobriria que ser maior não significa ser melhor em tudo. Claro que ele teria muito mais vantagem em um confronto mano a mano. O Tiranossauro tradicional, com seu design refinado por milhões de anos de adaptação, manteria vantagens cruciais em eficiência energética, conhecimento do território e especialização nas presas locais. O Vastatossauro
Vastatossauro poderia sobreviver, mas como um competidor secundário, ocupando nichos que o T-Rex não explorava completamente. Já na América do Sul, a história seria diferente. Aqui o seu tamanho extra e sua agressividade lhe daria vantagem inicial contra predadores como o Giganotossauro, mas a falta de adaptações específicas ao ambiente e a presença de caçadores em grupo como os Mapussauros limitariam seu domínio. O Vastatossauro provaria que a evolução nem sempre segue uma linha reta de progresso. Seu design representaria uma ramificação alternativa bem interessante. Ele seria bem sucedido o suficiente para sobreviver, mas não revolucionário o suficiente para substituir os predadores estabelecidos, entendem? Sua verdadeira vantagem estaria na versatilidade, capaz de se adaptar tanto aos ambientes florestais quanto às planícies, tanto à caça solitária quanto a confrontos esporádicos contra outros predadores. Essa flexibilidade herdada de sua origem na Ilha da Caveira, onde tudo parece um caos, seria o seu trunfo final. A capacidade de ser bom em múltiplos cenários é melhor do que ser perfeitamente adaptado a um único ambiente. Assim, o Vastatossauro conquistaria seu lugar no Cretáceo não como alfa, mas como um generalista de elite. Mas é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, que assim vocês me ajudam demais, vocês não têm noção. E comenta aqui embaixo se você concorda com essa análise ou se eu viajei muito. Um abraço e até a próxima.